Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 59, versículos 1 e 2. Amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém. Esse texto foi retirado num contexto de iniquidade. E entendemos nele, assim como em outras referências, que Deus não faz as pazes com o pecado. Por mais liberais que possam ser algumas pessoas, por mais que as pessoas possam fazer interpretações bíblicas, sem nenhum cuidado quanto a guardar a sua vida, Deus não faz as pazes de maneira alguma com o pecado. Há muitas provas disso na Bíblia, há diversos fatos. Um deles é Sodoma e Gomorra, quando Deus manifesta o seu juízo naquelas cidades. Nas cidades de Sodoma e Gomorra, Deus manifestou o seu juízo, repudiando, rejeitando todo o pecado. É claro que ali também é uma demonstração do que aguarda as gerações futuras, do que aguarda o mundo que se distancia de Deus. É o que está reservado a todos aqueles que não caminham na presença do Senhor. Em Gênesis 18, 20, diz que em Sodoma e também em Gomorra não havia um justo sequer. Apenas em Gomorra, Ló e as suas filhas, que Deus enviou 2 anjos para avisá-los para que imediatamente deixassem a cidade de Gomorra. Mas era um lugar onde imperava a iniquidade. As pessoas viviam como se Deus não existisse. A entrega, o mergulho na vida pecaminosa era excessivamente mal. Ali nós encontramos uma situação onde se faz alusão ao juízo apocalíptico. E naquela experiência onde Ló saía com a sua família, uma recomendação daqueles anjos: não olhem para trás. Tem até uma musiquinha, né? Da mulher de Ló. Olhou para trás e se deu mal, virou uma estátua de sal. Está todo mundo cantando, né? A região, e quando eu falo de região, estou citando a localização geográfica de Sodoma e Gomorra, é hoje uma região rica em sal. Existem lá algumas estruturas grandes de sal. Se você passar lá e olhar, você fala, isso aqui parece uma estátua, parece uma pessoa. Mas quando o texto diz não olhe para trás, é claro que ele não está se referindo literalmente a quem está caminhando, ouve um estrondo, fala assim, deixa eu ver aqui o que está acontecendo lá atrás. Eu vou explicar o porquê que não tem nenhuma relação com o fato de literalmente olhar para trás. Vamos voltar no contexto de Ló. Diz que quando os 2 anjos que estavam ali entraram em sua casa, os homens daquela cidade desejaram conhecer aqueles homens. E conhecer no contexto bíblico não era tomar um chazinho da tarde, não era tomar um café com eles, não era para bater um papo. Conhecer naquele contexto era submeter aqueles homens a um abuso. Mande-os para fora, Ló, que nós queremos conhecê-los. Quando o texto diz que a mulher de Ló olhou para trás, isso quer dizer que ela tardou em sair. Ela ficou presa
ao contexto, à cidade. Ela sabia que a situação era grave, tomou conhecimento da ordem dos anjos que devia imediatamente deixar a cidade, mas ela não se apressou em sair da cidade. Saiu Ló, as suas 3 filhas. Os genros, como bem diz o texto, não acreditaram nas palavras de Ló e ficaram ali. Os futuros genros de Ló. E porque ela olhou para trás, e não foi literalmente de olhar, mas porque ficou ali, ela então sofreu a pena do juízo. É a mesma mensagem pregada nos dias de hoje. É como se nós estivéssemos andando nesse mundo e dizendo: precisamos servir a Deus, mas não olhe para trás. Entenderam? Não devemos olhar para trás. O mesmo estava acontecendo quando o povo saiu do Egito. Lembrem-se que quando eles estavam no deserto, os seus desejos, os seus anseios eram de que, lá nós tínhamos a cebola no Egito. Nós tínhamos o conforto do Egito. Agora Moisés nos trouxe para esse lugar onde não tem comida, não tem água. Nós viemos aqui para morrer. O que eles estavam fazendo? Olhando para trás. Quantas não são as pessoas que iniciam a caminhada com Cristo e que de repente olham para trás? Sabem que devem servir a Deus, amar a Deus, caminhar em sua presença, mas olham para trás. E porque olham para trás, não servem a Deus como deveriam servir. E o perigo e aí associo aqui, sofrer o juízo como a mulher de Ló sofreu. O texto nem cita o seu nome, né? Diz assim, a mulher de Ló. Existiu uma cidade no Império Romano chamada de Pompeia. A cidade de Pompeia tinha um vulcão. E esse vulcão, quando ele explodiu, a lava cobriu casas, cobriu pessoas e fez aquele estrago que a gente conhece muito bem quando um vulcão muito grande entra em erupção. Conforme os relatos, há naquele lugar até hoje pessoas, vamos imaginar que pessoas vivas, né? Pessoas que foram cobertas pela lava e ficaram lá, no formato de uma pessoa, mas coberta de lava. Gente que não fugiu, gente que voltou para trás para buscar os seus pertences, que resistiu em sair no primeiro alerta, no momento da explosão, ficou coberta de lava, de enxofre. Então, algo semelhante aconteceu com a mulher de Ló. Ela ficou na cidade, mas o que nós entendemos é que altas temperaturas foram submetidas àquele lugar, as pessoas, as casas, os lugares foram consumidos, e a mulher de Ló foi coberta por aquele material. Ou seja, aquilo que o lugar se transformou, ela também se transformou. Não quer dizer que ela olhou para trás. Lembram daquele filme onde tem a Medusa? Se olhasse nos olhos da Medusa, você ia virar uma estátua, né? Tem na mitologia grega, tem a Medusa. Às vezes a gente fica imaginando algo semelhante acontecendo com a mulher de Ló. Mas o certo é que algo muito grande, extraordinário aconteceu, de modo que varresse, consumisse tanto a cidade como todo o solo, as estruturas, os lugares que estavam ali. Foi algo estrondoso, algo de grandes proporções aconteceu ali, de modo que tudo foi varrido, consumido. Foi algo muito superior ao que aconteceu na ilha de Krakatoa. Se você for uma pessoa curiosa, ou que gosta de estudar alguns fatos interessantes, pesquise depois o que aconteceu à ilha de Krakatoa, na Indonésia. Um grande vulcão começou a explodir e ficou liberando magma por alguns dias. Mas há registros
de que a última explosão ela foi tão grande, tão intensa e tão poderosa que fez com que a ilha desaparecesse completamente. Isso foi no ano de 1883. E conforme relatos, os tímpanos das pessoas que estavam até uma distância de 15 quilômetros foram rompidos. Você pode ter ideia do que seria uma explosão dessa magnitude? Imagine que algo explodisse ali em Itueta e todo mundo ficasse surdo aqui em Resplendor. Foi algo semelhante. O som foi ouvido do estrondo a 5, não estou falando de 5 quilômetros, a 5.000 quilômetros. Vamos imaginar um lugar bem distante no Brasil. É como se esse vulcão explodisse em Manaus e a gente escutasse aqui. Imagine aí. Manaus está tão longe, para os irmãos terem ideia, que algumas pessoas de Manaus preferem fazer um voo internacional para fazer compras do que ir para São Paulo. De tão longe que Manaus está. Você faz pesquisas, você vai conhecendo Manaus, você vai tendo ideia, você tem a sensação que é outro país. A arquitetura, o sotaque. A gente fala muito do Nordeste, o Nordeste está aqui do lado. Mas Manaus, o Acre, né, está muito distante. E a explosão do Krakatoa ele foi tão grande que foi ouvido por 5.000 quilômetros de distância. E diz os registros que causou então tsunamis em todo o globo terrestre. E ainda lançou muitas cinzas na atmosfera. Algo muito semelhante ou muito maior aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra. E aí vem uma questãozinha. Até onde se alcança o efeito do pecado? Até onde pode chegar? Até onde as consequências do pecado podem chegar na vida de alguém, numa cidade, numa nação? Êxodo 25, num contexto de idolatria. Se tem algo que Deus não suportava no Antigo Testamento era idolatria. Veja que o povo, sempre que cometia idolatria, era escravizado, era levado cativo por outra nação. Sempre que entrava a adoração a outros deuses, o povo era destruído, humilhado. Olha o que diz Êxodo 25: Eu sou o Senhor teu Deus, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus estava dizendo ao povo, à nação de Israel: se vocês permitirem que a idolatria entre nessa nação, não somente vocês, mas os seus filhos e os seus netos vão sofrer as consequências desta idolatria. Deus estava deixando claro que o povo não ficaria impune. E Deus, é claro, assim como aos antigos, mas também a nós, sempre nos propõe um conserto, mas é aquele conserto com S, não é o conserto com C. Às vezes você chega num lugar, tem assim, conserta-se bicicleta com C. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que é um concerto de bicicleta? Não, são bicicletas musicais? Deus nos propõe um conserto, mas não é vivermos cantando para Ele, é consertarmos, arrumarmos as nossas vidas, para caminharmos em Sua presença. E se Ele nos propõe conserto? Digamos que alguém se converte ao Senhor Jesus. Eu vou citar um exemplozinho didático. Alguém decide então entregar a sua vida para o Senhor Jesus, caminhar em Sua presença, e esse alguém chega aqui na igreja.
Ele tem uns 3 filhos por aí, cada um com a mulher. Não registrou, não paga pensão e nunca visitou. Deve 5.000 reais na rua e nunca pagou, mas pode pagar. E essa pessoa chega na igreja e ela se converte, entrega a vida dela para o Senhor Jesus, pede o perdão de Deus sobre a sua vida. Essa pessoa se torna uma nova criatura. O que tem que acontecer com a vida dela? Ah, não, isso aqui é passado. Será que é assim? Não, as minhas dívidas ficaram com a velha criatura, os meus erros ficaram com a velha criatura, agora eu não tenho que fazer mais nada. Será que é isso? É óbvio que não. Se essa pessoa se converteu, se tornou uma nova criatura na presença do Senhor, ela tem que consertar a vida dela. Se ela tem filhos por aí, ela tem que assumir os seus filhos, assumir as suas responsabilidades. Se ela deve por aí, ela tem que pagar todas as suas dívidas. Ela tem que arrumar a vida dela, tanto a vida do presente, como as pendências do passado. Nós queremos o perdão de Deus, mas existe uma coisa que precede o perdão, que é o arrependimento. A conversão de Zaqueu é um grande instrumento de aprendizado para nossas vidas. Eu vou encurtar aquela história porque até as criancinhas sabem contar a história do Zaqueu, né? Embora alguns pregadores na ânsia, no ritmo acelerado da pregação, troque Zaqueu por Nicodemos, por Zebedeu. Acontece essas coisas, né? Tem pregador que coloca Nicodemos em cima da árvore, tem pregador que coloca Jesus indo se encontrar com Zaqueu de madrugada, faz uma mistura. Jesus então diz a Zaqueu que iria se hospedar em sua casa. Em Lucas 19:8, Zaqueu diz assim: Senhor, se eu tirei algo de alguém, o texto está assim, se eu defraudei alguém, você usar um português popularzão logo, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais a essa pessoa. Aí vem a declaração de Jesus logo em seguida. Ele diz assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Zaqueu era discriminado. Zaqueu era visto como um ladrão, como alguém que metia a mão no que era dos outros, como um aproveitador. Zaqueu agora está sendo reconhecido por Jesus como um filho de Abraão, ou seja, como um homem de fé. Por quê? Porque ele tomou a atitude de consertar a sua vida, de arrumar a sua vida. Deus quer abençoar, e há coisas que podem atrapalhar, sim. Se eu parar para pensar, não, Deus abençoa, Deus me faz prosperar, Deus me dá saúde, Deus cuida da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele vai sempre à frente nas batalhas, Ele abre portas, e se fechar a porta, abre janelas, Ele é o Senhor que me dá saúde, que me dá longevidade, mas há coisas que podem atrapalhar? Sim. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como disse hoje de manhã, é bom orar? É. Temos que orar, muito. Jejuar também, muito. Ler a Bíblia também. E como temos que ler a Bíblia? Conhecê-lo. Mas aqui entra uma outra coisa que é muito importante também no nosso processo de santificação: buscar ter uma vida reta, arrumar a vida espiritual.
Olha o texto que nós lemos no início aqui da nossa meditação. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Resumindo, Deus quer te ouvir. Deus quer te abençoar. Deus quer responder a sua oração. Fica uma perguntinha para você aqui agora. Você quer arrumar a sua vida? Eu quero ver se alguém vai dizer amém aqui. Deus tem promessas para a sua vida. Amém? Deus tem promessas. Deus quer abençoar você mais do que você já é abençoado. Amém? Amém. Deus quer que você tenha essa vida de abundância que Jesus promete. Amém? Amém. O Senhor quer fazer com que você tenha experiências extraordinárias na oração. Ele quer que você experimente milagres. Ele quer que você veja o sobrenatural de Deus acontecendo. Ele quer te dar saúde, Ele quer afastar o mal da sua casa. Mas eu concluo esta reflexão com Josué, capítulo 3, versículo 5. Quando este dá a recomendação ao povo, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Guarde a sua vida, arrume a sua vida, porque o Senhor irá fazer maravilhas na tua casa. Amém? E amém.